Bom dia a todos. Hoje o nosso assunto é reforma e contra-reforma. Tá? Reforma e contra-reforma. O que vem a ser isso? Tá? Durante muito tempo, na história da humanidade, principalmente na Europa, a Igreja Católica era a principal força. Tá? Então a Igreja Católica mandava em tudo. Isso acontecia porque os reis eles não tinham muito poder, porque dependiam de outras pessoas para protegê-lo. E com o tempo esses reis vão ficando mais fortes, surge também a burguesia comerciante, como nós já vimos antes, e toda vez que uma classe se torna mais poderosa, a outra enfraquece. Então o rei, a classe dominante do rei começa a fortalecer, os burgueses comerciantes começam a fortalecer, e existe um enfraquecimento da Igreja Católica. Algumas pessoas aproveitam desse enfraquecimento da Igreja Católica e começam a fazer um movimento. E esse movimento é chamado de reforma, ou seja, eles queriam fazer mudança na Igreja Católica. Tá? Um desses reformadores foi Martim Lutero. Tá? Lutero é chamado de reformador. Tá? Então, motivos da reforma. Tá? Um dos motivos da reforma está aqui, o poder universal do Papa. Tá? Uma das coisas é que esses reformadores eles não aceitavam que o Papa tinha um poder universal. Tá? E eles também se opunham ao dinheiro que ia para o Papa. Tá? Era um dinheiro, às vezes, alto e, às vezes, pessoas que não tinham condições de pagar. Tá? Corrupção e despreparo do clero. Clero, quando a gente fala clero, a gente está se referindo às pessoas da igreja. Tá? Então, o clero eram pessoas da igreja católica. Muitos deles recebiam dinheiro não muito honesto, né? E também eles iam para a igreja católica não porque eles tinham vocação, eram chamados de Deus, mas era porque eles queriam um trabalho, era só um trabalho para eles, né? E a função dentro de qualquer igreja tem que ser uma função que você vai de coração, e não era o caso, né? E aqui embaixo está escrito: venda de indulgências e falsas relíquias. Venda de indulgência era a venda do perdão. O perdão era vendido. Você chegava lá e queria falar: cometi tal pecado. E o perdão era vendido para você. Ora, como é que alguém pode vender o perdão? Só quem pode te perdoar é Deus, né? Para quem acredita em Deus. E falsas relíquias. Relíquias eram objetos sagrados, né? Ou ditos sagrados. Então, por exemplo, você chegava lá, falava que está doente, e falava que ia morrer, falava que tinha algum problema, o religioso da Igreja Católica te vendia um objeto sagrado. Por exemplo, o osso da perna do São João Batista. E a pessoa ia lá e comprava esse osso pensando que era sagrado. Mas muitas vezes esse osso era de qualquer pessoa ou de um animal. Ou, por exemplo, a cruz é um pedaço da cruz de Cristo. Então você ia lá comprar um pedacinho de madeira velho e achava que era um pedaço da cruz de Cristo. Na realidade, essa relíquia, esse pedaço da cruz de Cristo era apenas um pedaço de madeira velha e não tinha poder nenhum.